Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon temporada 2024. Sim, estamos de volta para mais um ano de entrevistas abordando os mais diferentes aspectos da economia que impactam diretamente na sua vida. Hoje estamos recebendo Júnia Rodrigues de Alencar, que foi a primeira mulher a ser chefe de um centro de pesquisas da Embrapa. Mas, só para vocês terem um pouquinho de ideia do quão essa mulher é graduada, ela é formada em Ciências Econômicas, ela é mestre em Administração de Empresas Rurais, doutora em Economia pela Universidade de Córdoba, na Espanha, e, como eu já disse, foi a primeira mulher a ser chefe de um centro de pesquisa da Embrapa. Júnia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do Economia Dia a Dia, o primeiro programa da temporada 2024. Como eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer também ao sindicato, ao professor Carlos, ao professor Valdir, e agradecer vocês por essa oportunidade. Eu espero que as coisas que eu vou falar venham a contribuir. Eu tenho certeza. Como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, esse é um programa que é sim voltado para os economistas, também é voltado para esse mundo sindical, mas tem muita gente que acompanha o nosso programa que não é necessariamente desse meio, mas que se interessa pelo tema de economia, porque, como eu falei, impacta diretamente na vida, no dia a dia das pessoas. E eu acho que a sua experiência, esse bate-papo que a gente vai ter hoje, principalmente sobre o setor agrícola brasileiro, sobre a agricultura do Brasil, acho que vai agregar bastante na vida das pessoas. Mas antes da gente entrar necessariamente no tema, conta um pouquinho a sua história. Como que você escolheu a economia, como que a economia entrou na sua vida e a gente parte daí. Eu vou parafrasear o ex-ministro Antônio Delfim Neto, né? Que é um economista admirável, brilhante, que hoje, com mais de 90 anos, ainda atua. Ainda é referência. Então, a economia que me escolheu, eu não escolhi a economia. Quando ele fala, o curso me escolheu. Uhum. Quando no Acre, na época, haviam apenas 2 cursos noturnos de economia e direito. E eu fiquei naquela dúvida, qual era que eu faria dos 2? Uhum. E eu vi que muita gente estava se inscrevendo para o curso de Direito. E eu disse, não, então eu vou fazer Economia. Eu vou fazer Economia porque eu já trabalhava naquela época, com 18 anos, eu já era funcionária do INCRA. Uhum. Então eu disse, não, eu vou me inscrever em Economia. E entrei no curso de Economia. E fui me apaixonando por a área, por ver a riqueza que ela nos permite enxergar o mundo, sabe? Então, eu fiz o curso de Economia, a graduação, trabalhando o dia todo, de manhã e de tarde. Fiz o curso no horário noturno, como eu te falei, que eu escolhi. E durante também esse período do curso da graduação, eu tive 3 filhos. Que bom, para facilitar o processo. Para facilitar o processo. Então, não foi... Era um curso que eu tinha que fazer em 4 anos e eu fiz em 6 anos, porque tive que trancar algumas vezes por causa das 3 gravidez. E quando eu recebi o diploma de Economia, foi uma vitória assim ímpar na minha vida, satisfatória. Eu recebi mais esses 3 diplomas, né? Uhum. Então foi assim, mais ou menos, a minha entrada, que eu acho que foi triunfal na economia. Quando você se forma, quando a economia começa a fazer parte da sua vida, você já está no INCRA, e quando você se forma, você já está na Embrapa. A economia e a agricultura tiveram sempre paralelas com a sua formação. Era um objetivo seu trabalhar com economia dentro desse mundo da agricultura? Quando eu me formei, eu tinha vontade de crescer. Eu não estava assim. Eu vi que se na Embrapa, porque quando eu entrei na Embrapa, eu trabalhei 3 anos no INCRA e fiz o concurso da Embrapa,
Eu estava ainda me formando quando eu entrei na Embrapa, quer dizer que 2 filhos nasceram, eu já como funcionário da Embrapa. Então eu trabalhei num setor da Embrapa que eu via que eu tinha acesso às informações. Aí eu pensava o seguinte, se a Embrapa não tiver espaço para minha formação aqui dentro, eu vou procurar espaço. Eu não parei de fazer concurso. Então eu vi que ali era um nicho importantíssimo na minha vida. Eu comecei a ver que aquelas primeiro o tripé da economia, que são necessidades humanas que são ilimitadas, quer dizer, recursos escassos que são limitados, não é? E técnicas de produção. Então eu estava trabalhando numa instituição de pesquisa agrícola. E eu comecei a observar dentro da instituição que tinha um leque grande. Por exemplo, quem foi a equipe que fundou a empresa? Delfim Neto fez parte, Cisner Lima fez parte, Dr. Eliseu, que era um economista agrícola com honoris causa da Universidade de Purdue, Alice Paulinelli, Roberto Rodrigues. Então, essa equipe que deu o start da Embrapa, quando ela foi criada em 1972 e começou a funcionar em abril de 73, então eu comecei a observar que ela já tinha aqueles pontos que estavam ligados à economia. Então, técnica de produção, desenvolvimento tecnológico. As necessidades humanas, a primeira é o alimento, é fibra, é matérias-primas para a indústria. E eu comecei a observar, e eu comecei também a observar que havia vários pesquisadores que estavam naquele momento indo para o exterior para fazer doutorado, mestrado, doutorado, nas áreas de melhoramento genético, nas áreas de fitotecnia, nas questões climáticas, o avanço da pecuária, mas também tinha outro grupo que estava indo para o exterior para se desenvolver na área de economia. Por quê? Porque o papel do economista, ele tem que saber como é que está o crescimento populacional. Quais são as demandas de alimento e de fibra que o país precisa e para atender a questão da fome mundial. Estava vendo as revoluções verdes naquele momento. E como é que você vai atender? Aí as técnicas, porque eu comecei a ver que os clássicos da economia, Adam Smith, Ricardo, Malthus, a Schumpeter, todos esses clássicos da economia, aquelas questões estavam ali. E outro, terra, capital, trabalho, como você fazer o arranjo sistêmico para poder ver o que está acontecendo. E aí eu tirei licença, férias, licença especial, que naquela época eu tinha, para fazer uma especialização com uns professores que foram para a minha região da Unicamp e da Rural do Rio de Janeiro, em desenvolvimento rural. E eu comecei a olhar aquele espaço dentro da instituição, até o ponto que depois eu fui para o mestrado. Quando eu voltei do mestrado, eu fui nomeada dentro da instituição como pesquisadora, isso em 1988. Foi que eu passei para a área de pesquisa. As suas pesquisas lá eram sobre o quê? Primeiro eu fiz o seguinte, como não era muito fácil, porque eu fiz vários concursos internos da instituição e não era muito fácil eu atingir esse meu objetivo. Eu tinha que me preparar, por quê? Aí eu fui trabalhar um período na área de transferência de tecnologia. E como que eu vi? Eu vi que os produtores, eles para adotar uma nova tecnologia, eu quero saber o que rendimento esse produto. Aí eu associava com a economia. A lei dos rendimentos decrescentes, os delta que você inclui na economia. Eu preciso saber os custos de produção. Que custo eu vou ter para adotar uma nova tecnologia com a que eu já tenho? Que rendimentos? Quais os coeficientes técnicos que eu preciso para mensurar economicamente?
Então eu fui começando a ver que a gente precisava estudar cenários, a gente precisava ver como está se comportando. E aí uma coisa da economia, geração de emprego e renda. Aí os teóricos também das questões dos avanços tecnológicos, os avanços do desenvolvimento. Então eu vi que uma instituição de pesquisa é uma instituição desenvolvimentista. Então, que ela tem que contribuir com o PIB do país. Então, ela tem que contribuir com a agregação de valores do produto. Quer dizer, tudo conceitos de economia. Tá? Você tem que verificar quais os novos desejos da população. Tem uma população, tem a agricultura familiar, tem a agricultura, as questões, quais os impactos que essa agricultura também causa no meio ambiente. Então, isso tudo você tem que mensurar. Qual a participação dos produtos agrícolas dos novos mercados. Então, você começa a ver que o leque é tão amplo que do total de quase 3 mil na época de pesquisadores da Embrapa, 10% eram economistas agrícolas. Economista agrícola e muitos deles agrônomos, com mestrado e doutorado em economia. Então, para os economistas que acompanham a gente, é possível ter uma carreira dentro da economia agrícola? É um mercado que tem uma demanda de mão de obra especializada? Muito. O PIB agrícola, né, quando ele participa, só nas exportações brasileiras, o agro está com 43% dentro da balança comercial, e superávit da balança. Nós temos vários produtos que já suplantaram o espaço nisso aí, o espaço dos Estados Unidos, da Europa, em termos de produção. Então você vê que 1/5 da geração de emprego no Brasil vem do setor agrícola. Aí o que você começa a observar? O grande espaço, as próprias universidades, por exemplo, foi criado para você estudar as cadeias produtivas. Quer dizer, eu fiz, por exemplo, meu mestrado, eu fiz baseado, eu queria saber como os pequenos produtores de projeto de reforma agrária tomavam decisões. E levando em consideração o seu processo organizacional. Já quando eu fui para o doutorado, eu fui para uma área bem diferente, que foi a área de floresta plantada, sabe? Floresta plantada. Aí eu comecei a conhecer naquele momento que hoje nós estamos no 8º lugar no mundo de produção de papel e celulose. E eu começava a ver a cadeia, como que vem de pinos e eucalipto, como Acho que a maior empresa de produção de celulose é brasileira, né? Brasileira, então, quer dizer, ela compete com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Japão, as empresas de papel e celulose. Então, você vê. Aí eu tive, quando eu voltei do doutorado, eu fui para Brasília. Aí foi quando eu fui assessora de presidente da Embrapa, eu fui dar aula na Universidade Católica de Brasília, no curso de economia, e quando o diretor disse, não, eu quero que você seja assessora pedagógica do curso de economia. Aí foi que eu via mais o espaço, além de já trabalhar nos estudos de cenário, no estudo da demanda de produto, aquela questão oferta de produto, o que está necessitando, aonde necessita numa região, onde está em outra, quais as características da climática do Brasil, já que a gente, na economia, terra, capital do trabalho, como é que o trabalho insere, quais as mãos de obras especializadas que existem. Hoje, uma pessoa com a inteligência artificial, que na agricultura conduz tratores caríssimos, aquele tratorista que era de hoje, ele ganha muito mais do que muitas profissões, até médicos, professores universitários e tudo,
com a sua experiência, com o que agrega, né? Júnia, você falou que ficou na Embrapa até 2020, é isso? Até 2020. Até 2020. E você começou no INCRA, que ano? Eu trabalhei no INCRA em 1973 a 76. Tá. Em 76, quando eu entrei na Embrapa, e aí eu fui passando por várias funções, secretária, chefe de setores administrativo, até aí na difusão de tecnologia, até eu ir para o doutorado e quando eu voltei do mestrado, quando eu voltei do mestrado foi que eu entrei na área de pesquisa. Então a sua vida foi trabalhando no setor público, certo? Você começou num órgão que é o INCRA, que lida com coisas, com questões terras, de regulamentação fundiária, reforma agrária, por exemplo. Depois foi para a Embrapa, que desenvolve tecnologias para desde a agricultura de ponta para a agricultura familiar. Você, como falei, você passou pela questão da reforma agrária, depois passou pela transição dos alimentos transgênicos e provavelmente deve ter trabalhado em algum momento na questão da transição energética que a gente tá vivendo. Com biocombustível, Biocombustível, e, dentre outros. Todas essas pesquisas foram fomentadas com investimento público. É um órgão público fomentadas com investimento público. Eu queria agora saber a sua opinião sobre esse medo que algumas pessoas colocam de que o governo está investindo, do governo investir. Se não fosse dinheiro público, as pesquisas da Embrapa, por exemplo, não existiriam. As questões tratadas pelo INCRA e as questões de transição, de regulamentação fundiária, as questões de renovação energética tratada pelo INCRA e por outros órgãos não existiriam. Eu queria que você falasse um pouquinho a sua percepção sobre esse medo que as pessoas têm de que o governo está investindo, que não é papel do governo fomentar esse tipo de pesquisa. Os grandes países, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a China, né? A China que hoje é um dos maiores importadores de produtos agrícolas brasileiros, que tem uma característica política diferente da nossa, mas por baixo ela funciona todo dentro do sistema capitalista. O que ela fez? Ela mandou os jovens, isso há mais de 30 anos atrás, tudinho, para estudar nas maiores universidades do mundo para aprender como é que estão os avanços tecnológicos. E financiado por quem? As universidades americanas têm também, o governo também financia a pesquisa. As universidades públicas brasileiras tá todas com os recursos do governo. Então o governo ele tem que através dos impostos que é gerado pelo setor produtivo, quer dizer, ele recebe do setor produtivo e ele tem que dar condições para o setor produtivo melhorar sua produção e produtividade e ser competitivo no mercado nacional e no mercado internacional. Me parece um debate meio preguiçoso, assim. Nós tivemos há 2 semanas atrás, um pouco mais, o governo anunciando um pacote de medidas de incentivo à indústria brasileira, que gerou um rebuliço e a imprensa falando mal e falando, voltou aquela política de os campeões os campeões nacionais que já tentaram há algum tempo atrás e deu errado. Mas não é a mesma coisa, é totalmente diferente. E aí as pessoas, você usou o exemplo da China, mas tivemos o Joe Biden comprando uma empresa, pagando, sei lá, $1 bilhão numa empresa chinesa de chips e semicondutores, porque é uma tecnologia que é necessária para o desenvolvimento do país. Então, assim, é dinheiro público incentivado, investindo nisso. Uma ação estratégica do país, o país tem que ter alimentos seguros, como política nacional, e segurança alimentar. Então, esse é o privilégio de eu ter trabalhado numa empresa com esse porte. Ele tem que ter alimentos seguros e segurança alimentar. No momento de guerra, no momento de crise, o que mais é afetado é a questão alimentar. O que mais se mensura é a questão da cesta básica.
A Embrapa hoje ela tem 43 centros de pesquisa, então ela tem uma abrangência nacional, ela tem os centros de grãos, ela tem os centros, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Centro Nacional de Meio Ambiente, o Centro de Agricultura Territorial, nós temos o Centro de Instrumentação Agrícola, que inclusive trabalha com drones para a agricultura há mais de 30 anos, que a pessoa não sabe, porque você detecta, você vai diminuir a quantidade de inseticidas, de produtos agrícolas, vai jogar no campo, exatamente localizado. Isso aí a gente mensura o quanto que você economiza nisso aí, pela uma evolução tecnológica, né? Temos em São Carlos, temos também a Pecuária Sudeste, que estuda a pecuária na região sudeste, quer dizer, só no estado de São Paulo tem quatro centros. Eu me aposentei agora em 2020 no Centro de Inteligência Artificial. Inclusive eu dava palestras em feiras agropecuárias, exatamente como, através de um celular, um pequeno produtor, um jovem, pode, em consonância, em relação com o seu pai, entrar nas redes sociais, entrar na internet e verificar como eu posso melhorar minhas condições. É uma maneira, inclusive, de você diminuir esse ato tão grande de quem mora na área rural e na área urbana, com as facilidades de informações. Hoje, a inteligência artificial, a internet nos permite isso, né? Nos permite isso, né? Sim. Então, o que é que você vê? Quando eu dei aula 7 anos na Universidade Católica de Brasília, como segundo emprego, eu dava aula, eu fui convidada para coordenar monografias, para ser assessora pedagógica e dar a disciplina. Sim. E nesse momento, eu traçava o perfil dos meus alunos. E às vezes eu dizia para ele, você como aluno de economia, aonde você trabalha? Às vezes eu trabalhava num shopping. Sim. Eu disse, a teoria do comportamento do consumidor, você analisa as pessoas que entram no shopping, na loja que você trabalha, para você ver como é os métodos de produção e o comportamento desse consumidor. Tinha outros que trabalhavam em outras áreas, então eu tinha o perfil. E como eu dava uma disciplina também, economia agrícola, era a disciplina que não era obrigatória, ela não fazia parte do eixo epistemológico do curso, ela era oferecida para quem quisesse, não é? E era uma matéria que mais eu tinha alunos, exatamente porque eu pegava uma caixa de leite e analisava o quanto que a caixa de leite tem de mão de obra envolvida, de tecnologia envolvida, de aquele papel que foi feito com a fibra de pinos, com a pessoa da comunicação, a pessoa o nutricionista que vai colocar a informação, com o registro no Ministério, quer dizer, a quantidade de cadeia que tem naquela caixa de leite, eu levava para eles às vezes, né? E o produto que está dentro, que é o leite, o quanto ele foi gerado para poder chegar àquele ponto de ter essa produção, essa produtividade e atender com esse preço. Há inclusive um estudo feito, que isso mais ou menos baseado em 75 a 2018, porque eu não tenho essa informação, mas na cidade de São Paulo, que a cesta básica diminuiu pelo avanço tecnológico por essas questões, tanto pequeno, médio e grande produtores. Eu não consigo desassociar muita coisa, porque eu acho que o pequeno produtor, não importa ele esteja, ele tem que saber seus custos, ele tem que ser eficiente, ele tem que analisar de uma maneira diferente como é que ele produz, desde produzir, onde ele tem vantagem, tem desvantagem, tem lucro. Princípios, para mim, são imutáveis em qualquer área que você, dentro daquela área. Claro. Então, o que eu comecei a observar? Aí eu via que como ele se encantava por essas questões da economia. E a economia tem uma transversalidade. E a economia agrícola passa também pelas leis trabalhistas,
pela questão da política monetária, como é que está o câmbio para importar ou para importar as questões de análise cambiais. E o papel do governo como ferramenta, como fomentador dessa... O governo tem que fomentar isso. Porque assim, você deve acompanhar, tem uma vertente de alguns economistas e alguns economistas que parece que são mais consultados do que outros para dar entrevistas, para falar na mídia. Que tem uma certa, não sei se a aversão seria a palavra correta, ao investimento governamental para esse tipo de... Olha, eu trabalhava no balanço social da Embrapa também. No balanço social é onde a gente tem a equipe nacional, onde a gente avalia exatamente quanto que o governo gasta, R$1 gastado, que gasta investimentos em ciência e tecnologia para a agricultura, quanto ele tem 13,9, 8% de retorno do investimento. A gente trabalha isso. Quantas coisas do impacto da geração de emprego que tem por causa desse avanço. Porque às vezes você pode perder um emprego aqui, mas você ganha na cadeia. Quantos produtos nós temos que é exportado, que é gerado emprego em outros países com a nossa matéria-prima, que poderia criar mais incentivo. Mas tem uma coisa da questão do governo, tem uma coisa. Há setores da própria agricultura, do agronegócio, que ela tenha a sua base de pesquisa também. Sim. Tem. Então eu acho que sim, existe alguns setores mais fortes que eles mesmos investem em pesquisa. Por exemplo, esse mesmo da papel e celulose, de muitos outros produtos, você vê que empresários que mandam seus empregados, pesquisadores da sua própria, para se preparar fora, para ver os cenários que estão acontecendo lá fora. E para ver esse cenário, a Embrapa também tem o que ela chama de laboratório de antenagem, uma equipe de pesquisadores que estão fora do país, analisando os comportamentos do futuro da agricultura no mundo, porque vai afetar a questão de pragas, de doença, de o que está acontecendo no mundo, como é que isso vai... É um arranjo, é uma questão sistêmica nesse processo que você tem que ver, né? Eu acho engraçado que muitas das pessoas, muitos dos economistas de mercado, porque houve-se muitos economistas, e nada contra, tá? Mas houve-se muitos economistas de mercado e houve-se, pelo menos é uma percepção que eu tenho, queria a sua opinião, houve-se pouco os economistas da academia. Né? Esses mesmos economistas que criticam, por exemplo, o fomento ou o investimento governamental em agricultura familiar ou em projetos de reforma agrária, não criticam, por exemplo, o plano safra. Não é meio contraditório isso? E eu não estou dizendo que não precisa ter o plano safra. O plano safra é importante, afinal nós somos o segundo ou terceiro maior exportador de commodities do planeta. Como você falou, representa aí mais de 40% do nosso PIB. Mas assim, você critica o fomento das universidades ou nas pesquisas da Embrapa, mas não critica os investimentos ou as renúncias que o governo faz, por exemplo, no Plano Safra, todos os anos. Não é contraditório isso? Não, agora, o que é o Plano Safra, né? Ele tem que... São os financiamentos que ele faz. E que é importante, precisa ter. Para a agricultura, para você ter. Mas, em compensação, quanto que ele tem de retorno para isso? O que aconteceu com o governo da Argentina por ter desprezado esses investimentos, que ele era um dos principais competitivos nossos? Os solos da Argentina é como se fosse adubo para os solos brasileiros em comparação. Não é? E o que está acontecendo com a agricultura argentina? O que está acontecendo? Quer dizer, eram duas das maiores competitivas do Brasil, e por falta dessa mentalidade, dessa falta de investimento, gente, que acho que o governo tinha que investir até mais, porque time que está ganhando não se deve mexer e apoiar mais ainda, e principalmente, o que é a preocupação do governo? É gerar emprego e renda. E de onde vem a maioria da geração de emprego e de renda?
E a quantidade de escolas de agronomia. Nós temos, por exemplo, a Exalc, que é da USP, né, que fica em Piracicaba, que é considerada das maiores universidades da América Latina na área de agronomia. Nós temos no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, em várias escolas agrícolas, universidades agrícolas. Por que isso tem? Não é? E por que também essa questão do governo investir? Nós temos um setor, nós temos que verificar, que temos um setor que tem voz também no Congresso, que tem voz também na política, que tem voz por quê? Porque foi um processo conquistado nesse processo. A agricultura familiar tem um poder tremendo, e sabe, eu conheci, por exemplo, quer dizer, quando eu fiz meu trabalho de mestrado, que foi no período de 1987, 88, foi em projeto de reforma agrária dos pequenos, aqueles produtores que tinham sido expropriados da hidrelétrica de Itaipu e foram tudo para aqueles projetos de reforma agrária na Amazônia, mas eles queriam manter o status quo de produtores, sabe? E tem uns que crescem, tem outros que não crescem. Quer dizer, um erro que o governo fez foi, assim, mais ou menos, quase matar, mais ou menos, por inanição, a assistência técnica de extensão rural. Então, é a mesma coisa que você precisa de escolas públicas fortes para as pessoas que não podem, que a maioria não pode pagar, que precisa ter uma qualidade, investimento maciço da qualidade dos professores, também desses produtores, que eles abram a cabeça, porque aquilo é um negócio. Você acha que o governo comunica mal o trabalho que é feito nesses órgãos, no INCRA, na Embrapa? Você acha que o governo comunica mal com a sociedade? Você que trabalhou tanto tempo. Em parte há uma comunicação assim, um pouco que tem uns gaps, né, nessas comunicações, né? Porque assim, por exemplo, vou traçar um paralelo aqui. Você vê o tanto que o governo americano, por exemplo, investe na NASA, que é a Agência Espacial Americana. Tá. Mas você vê que eles fazem um trabalho de marketing do que é feito lá na NASA, que a população não se incomoda de o governo investir trilhões e trilhões de dólares todos os anos para manter aquela estrutura. Aqui me parece que as pessoas não têm a noção do trabalho de excelência que a Embrapa faz. Olha, gente, até que a gente, por exemplo, a gente tem tido um respeito nacional e internacional, sabe? Um respeito nacional e internacional. A gente passou por isso período, por exemplo, da pandemia. Sim. E foi o ato que sustentou a economia durante esse período da pandemia. Sim. Porque você não podia ir trabalhar, você não podia fazer isso, podia aquilo, mas você não podia deixar de comer. E olha quanto cresceu até as exportações por vários países que não tiveram condições. Tá entendendo? Sim. Então, o que eu acho é que, por exemplo, nós temos um programa, por exemplo, Globo Rural, na Jovem Pan, da CNN, esses canais também, Bandeirantes, todos têm programas agrícolas também. Tem vários programas, até as feiras agropecuárias, tem os institutos agrícolas também, sabe? Por exemplo, eu fui várias vezes em Palmas, Tocantins, e quando aqueles pequenos produtores, a feira de pequenos produtores, e eles estavam todos engajados naqueles... Eles têm sede de conhecimento. Eles têm sede de conhecimento, porque a situação deles... muito. E hoje ainda tem uma coisa mais interessante nesse processo. A quantidade de mulheres envolvidas como gestoras líderes no setor agropecuário. E quando essas mulheres estão bastante envolvidas, quando que a produção delas melhora? O desenvolvimento delas nesses conhecimentos. Entendi. Júlia, para a gente encerrar, você acha que por mais quanto tempo o Brasil vai se manter como um exportador apenas de commodities? No sentido de, a gente vende o grão de soja, mas a gente não vende a soja, a gente não vende o óleo, a gente não exporta.
A gente exporta o trigo, mas a gente não exporta o tecido. Tá. Há um trabalho de transição desse processo? A gente vê isso para médio ou longo prazo? Ou você não enxerga isso ainda? Não, a gente tem, por exemplo, muitos produtos que entram no mercado. Por exemplo, quem era o maior exportador de frutas? Era o Chile. Uhum. E hoje nós temos um potencial. A gente olha às vezes só as commodities, mas aí a gente vê o potencial das exportações de frutas. Uhum. Tá? Nós somos a carne, nós aumentamos nossa produtividade de frango e quase 3.000% a produtividade de frango, e a gente não tem ideia da questão, o pé de frango, que muita gente já vê, tem até nojo de comer, que vai todo para transformar em colágenos e volta. Por que a soja tem um impacto? Porque a soja tem, que é uma coisa do economista, criar utilidade. Quanto mais utilidade você cria numa matéria-prima, mais renda e mais geração de emprego e renda você. Então, o que é a soja? A soja, além do óleo, ela tem o biodiesel, os biocombustíveis, como também tem do milho também, que já é o etanol, né? Sim. É o etanol. E o outro... Que é girassol também, né? Girassol, que a soja é oleaginosa. Aí nós temos o quê? Em produtos de beleza, em remédio nutracêutico e fitoterápico, também tem soja. Quando a gente compra qualquer coisa, vai ver que pode ter resíduo de soja, mas não sei o quê. Então, por que a soja tem essa expansão tão grande? É porque o produtor, ele vai naquilo que ele vai ter mais um retorno do seu investimento. Mas também, e os produtos orgânicos, que a agricultura familiar, nós temos um centro de pesquisa da Embrapa que trabalha com produtos orgânicos. Muitos estudos com produtos orgânicos, sabe? O que a gente deveria era diminuir a questão ideológica que perpassa por alguns teóricos da economia e por algumas decisões econômicas, sabe? Essa questão ideológica que muitas vezes atrapalha, às vezes, a questão comportamental, sabe? Por exemplo, eu não gosto de discutir questão política A, B. Eu quero saber a pessoa só tem dignidade aquela que tem um emprego, que pode manter sua família. Sim, sim. E isso o economista pode estudar. Mas quando eu falo desse processo de transição, é justamente isso. Quando que a gente vai parar de exportar o grão de soja para exportar o óleo de soja, o biodiesel, o biocombustível? Quando que a gente vai parar de exportar o pé do frango, como você falou, para a gente exportar o colágeno e produtos derivados, etc. A gente já está nesse processo de transição. A gente está nesse... Não. E que passo a gente está nessa cadeia? A gente ainda tem muito tempo para chegar nessa questão, porque às vezes você não consegue colocar o seu produto no mercado lá fora. Então isso tem que ser uma política de governo. Nós também exportamos o óleo de soja também. Sim. Só que menor. Farelo de soja também a gente exporta. Só que em uma escala menor. É uma escala menor, quer dizer, o que perpassa. Nós exportamos, por exemplo, a carne, 8% das exportações, 8% é de carne. O nosso café, que era o carro-chefe, nosso café já está mais lá embaixo, mas o café brasileiro, se você ver a curva de produção e de produtividade dentro da escala, você vê que o café, o mesmo comportamento da curva da produção de café mundial, é o mesmo comportamento da produção de café do Brasil. Os cafés, os brands, os nichos de mercado que você consegue colocar fora. Há feiras internacionais que os produtos estão lá. Nós já temos os produtos que vêm. Só que nós temos também, nós devemos levar em consideração que nós temos uma população enorme no Brasil, um mercado impressionante.
E nós temos olhar também que nos últimos, daqui até os 2050, a produção agrícola tem que aumentar 70% para atender a demanda mundial. Então, quer dizer, há as equipes, da mesma maneira que eu fazia parte dessa equipe, as equipes que estão estudando esses cenários futuros. Entendi. Olha, nós temos o escritório da Embrapa, que chama Laboratório de Antenagem, dentro da USDA, que é como se fosse o Ministério da Agricultura, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós temos na Inglaterra, temos na Holanda, temos na China também, vários escritórios também fora do Brasil, para você fazer o spillover, você participa dessas equipes para trazer os conhecimentos para o Brasil, mas também nos países que estão em desenvolvimento, você transfere essa tecnologia gerada no Brasil. O que vem de gente da África para fazer treinamentos, vem de gente do mundo fazer treinamento no centro de pesquisa da Embrapa, é impressionante. Então, essa questão de você ver esse cenário, eu acho que ainda tem muito espaço nessas áreas, porque do potencial da agricultura para crescer mais ainda. Última pergunta, não posso deixar você sair daqui sem me responder isso como economista especializada em agricultura. Os agricultores franceses vão permitir o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia? Olha, eu vi agora, eu ontem mesmo vi eles na maior briga dentro da cidade, você vê o quanto que o governo... Tem caminhoneiro fechando rua lá. Você vê quanto que o governo, quanto que o governo americano subsidia a agricultura? Sim. Quanto que o governo francês subsidia a agricultura? Quanto que ele subsidia? Quanto que esses países europeus subsidiam a agricultura por causa dessa questão de segurança alimentar e alimento seguro? Sim. Você sabe, mas os holandeses também estão no maior conflito por causa dessas questões de ocupação das terras. Os holandeses, não é só os franceses nem nada, não. Olha, aí eu prefiro não te responder, sabe por quê? Para ser sincera, eu não estou agora, no exato momento, com todos os elementos que estão por trás da questão política. Nós temos agora a mudança de governo na Argentina, Sim. Quer dizer, eles têm interesse. Nós temos também a mudança de governo no Brasil, qual é o interesse? Qual é os produtores da Europa se revoltando porque eles não querem perder espaço. Sim. Eles não querem perder espaço com um novo player, com apoio populacional, com apoio da população. Quer dizer, eles reconhecem a importância do agricultor no seu país, que deveria acontecer essa mesma importância, como reconhecer a importância do produtor rural, do pequeno, médio, grande, que os brasileiros deveriam também ter por essas pessoas que trabalham em situações, quer dizer, que não tem controle. Você vê essas mudanças climáticas, essas chuvas, o quanto que perde. Então, por isso que tem que ter a safra, que tem que ter os planos safra, por isso que tem que ter o seguro agrícola. Como você pode diminuir? E a tecnologia ajuda muito isso. Ajuda o mundo todo a desenvolver. Então vamos fazer assim, a gente vai combinar para você voltar aqui numa outra oportunidade para a gente bater um papo sobre essa questão Mercosul e União Europeia. Combinado? Combinado, né? Júnia Rodrigues de Alencar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer, eu acho que a gente conversou sobre... O Sindicato dos Economistas também por ter me feito esse convite mais uma vez, né? E eu quero aproveitar, o Corecon é um apoiador aqui do nosso programa, eles te mandaram um presente que é a história do Conselho Regional de Economia da 2ª Região de São Paulo, é para você. Ai, que legal, olha que lindo. Para você. É um presentão. Eu, inclusive, ainda faço parte do Conselho de Economia daqui de São Paulo, né? Acabei de pagar a anuidade e fiz parte também tanto do Conselho de Economia do Acre, como eu fiz parte do Conselho de Economia do Distrito Federal, né? E foi muito boa essa interligação. Eu era do Conselho
era da Embrapa e era da universidade. E como os alunos poderiam tramitar publicando trabalhos, concorrendo ao seu artigo no Conselho de Economia, que isso que a gente é um estímulo para os alunos. É isso. Tá? Então, muito obrigado. Espero que você volte em breve para a gente conversar um pouco mais sobre esse universo da economia aliado à agricultura. Obrigado de verdade. E esse foi só o primeiro programa gravado em 2024. Convido a vocês a ficarem com a gente ao longo dessa temporada, porque tem muita gente bacana que a gente está convidando para trazer, para vir aqui ao Economia Dia a Dia, para a gente debater sobre os vários aspectos da economia que impactam diretamente na sua vida. Eu agradeço de coração o apoio de todos vocês. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.